Galera, oficialmente está aberta aí a nova geração de consoles aqui no Adrenaline e o cara que vai fazer essa estreia é a review do Xbox Series X. Este cara é o hardware mais potente que a Microsoft consegue fazer. Esse é o estado da arte do que a empresa é capaz de desenvolver quando o assunto é games. Ele tem várias promessas, ele promete ser muito mais rápido com o uso de SSDs, ele promete uma experiência muito mais imersiva com um conjunto aí de softwares tanto nele quanto em outras aplicações, você consegue usar no computador, consegue usar no celular e principalmente, bom, é uma nova geração. Obviamente, eles prometem gráficos mais aprimorados. Estamos falando de traçamento de luz, o famoso efeito do Ray Tracing, mais poder para rodar gráficos em altas resoluções e algo que a gente já estava vendo nos computadores, altas taxas de quadro. Nós temos, principalmente na parte de processador, um videogame muito mais robusto. Então esse cara não está mais naquele mundo entre os 30 aos 60 quadros. Nós estamos falando já do HDMI 2.1, capaz de aturar aí, dar conta de 4K, 120 Hz. Então este cara, dependendo do jogo, vai rodar a 120 quadros. Então bora para o resto da análise. Vamos ver as nossas impressões com o novo topo de linha da Microsoft no mundo dos games. Bom, a primeira sensação quando você liga o Xbox é que as coisas são bem familiares. Então, quando você olha aqui a interface do Xbox vem evoluindo muito desde aquela interface que nós tínhamos no Xbox One no seu lançamento. A Microsoft foi aprimorando, foi trazendo atualizações. E quem já conhece, quem tem o Xbox One, o Xbox One X, não vai necessariamente se sentir perdido. Vai olhar essa interface e vai se sentir em casa. Ela é já uma interface bem familiar. E quando você liga o videogame, é essa a primeira sensação. É familiar. Você já está acostumado, não é aquela coisa, tipo, eu peguei um videogame completamente diferente. Mas, ao mesmo tempo, a experiência é diferente. Ela me lembra muito a primeira vez que eu coloquei um SSD em um notebook lá em casa ou num computador pessoal meu. Porque o Windows ainda é o mesmo, os jogos são os mesmos, mas quando você usa, a experiência é outra. Porque, como vocês podem ver, a navegação pelas interfaces é muito instantânea. Quando você vai abrir um jogo, a resposta para carregar o jogo acontece praticamente instantaneamente. Mesmo que você não tenha o jogo carregado, o tempo de carregamento é muito mais baixo. Você não precisa mais ficar olhando as redes sociais para ter ver a timeline das suas redes sociais para passar um tempo enquanto está esperando carregar. Não, o carregamento das fases, você vai avançando muito rápido. E por isso que a comparação com instalar um SSD no computador faz muito sentido, porque as interfaces são as mesmas, os jogos, em geral, você bate o olho, são as mesmas interações que você já conhece, mas é tudo muito mais instantâneo. Você carrega as fases muito mais rápido, você volta para as interfaces anteriores, com o apertar de um botão você já está de volta. Então, a experiência, apesar de ser a mesma, ela é muito mais confortável. Você usar o Xbox Series X é muito rápido de navegar entre aplicações, abrir um jogo, voltar para o próximo, abrir a interface de compartilhar o que você jogou, você aperta um botão, as coisas vão respondendo, tudo muito responsivo. Isso combina muito com a experiência que a gente espera hoje de um gadget moderno. Nossos smartphones nos acostumaram com isso, nossos computadores, né, que também já têm trazido SSDs recentemente, essa sensação de você vai rapidamente de uma coisa para outra e não tem que ficar esperando acontecer, tem que ficar vendo o seu Instagram, seu Twitter, até o jogo, enfim, carregar. Então, nós estamos falando coisas aí de 5, no máximo 10 segundos para carregar fases inteiras. Então, isso é bem impressionante. Das capacidades desse armazenamento mais rápido do Xbox Series S e X, né, os dois têm esse recurso, o mais impressionante, com certeza, é o Quick Resume. Então, por exemplo, eu estou jogando aqui Ori, então, pode ver que, além dos belos gráficos super fofinhos do jogo, se eu pauso o jogo, por exemplo, volto aqui para o início, e por teste, vou abrir outro game. Então, vou trocar aqui para o Dirt. Vamos esperar ele carregar. O que, com certeza, é bem menos tempo do que a gente costumava ver em outras gerações. Então, o jogo está carregando aqui. Pular as entradas. Então, nós já estamos com o jogo rodando. Já carregou o Dirt 5. E eu vou querer voltar para o Ori. Então, já estou até no menu principal aqui do Dirt, já está rolando aqui os paranauês. Vou voltar para o começo e vou retomar o Ori. Então, se ele for capaz, ele vai aparecer o aviso Quick Resume no canto direito superior. Se ele ver que ele encontrou, que tem um estado do jogo congelado, digamos assim, que ele vai conseguir retomar de lá, e o resultado é, eu saí do Dirt, recarreguei o Ori e ele está no mesmo lugar do último
da última posição que eu estava jogando. Então, ao invés de eu ir no menu, carregar o meu save, carregar a fase, ele já vai direto da última posição que eu estava jogando. E vários jogos têm suporte. Ao longo dos nossos testes eu vi ele fazer em várias franquias diferentes esse Quick Resume. E para mim o mais impressionante é que às vezes ele é capaz de manter os jogos, né, na arquitetura aí do SSD. Ele consegue manter jogos depois que você desligou o videogame. Então eu estava jogando, por exemplo, pode ser o próprio Ori aqui. Eu venho na opção e desligo o videogame, por exemplo. Desligo o console, tiro da tomada, ligo em outro lugar, abro o jogo. Ele ainda é capaz de fazer o Quick Resume. Então é muito conveniente. Essa agilidade do Xbox Series X é um misto dos SSDs NVMe de PCI 4.0, que tanto ele quanto o Series S e também o PlayStation vão usar, unidos com uma nova microarquitetura da própria Microsoft, a Velocity. Ela tem uma mistura aí de compressão, com hardware, com software, tudo para fazer o máximo de dados trafegar no mínimo possível de tempo. É por isso que ele é tão mais ágil do que outros consoles, outras experiências que nós tivemos nos videogames. Mesmo que você coloque um SSD na geração anterior, não vai ser a mesma coisa do que a gente tem aqui. No caso do Series X, nós temos um videogame que tem um total de 1 TB de armazenamento. Nem todo ele está disponível para uso. Então, se você vem aqui nas configurações, já posso mostrar para vocês. Nós temos sistema, armazenamento, e a gente consegue ver o total dos 802 GB que estão disponíveis para o usuário. No nosso caso, nós instalamos até o momento 10 jogos. Em geral, vocês podem ver alguns jogos bem pesados. O Warzone usa mais de 100 GB, o Gears usa uns 80 GB, o Forza também está lá na casa dos 80 GB. Já temos o Watch Dogs Legion instalado aqui também. Então nós temos 10 jogos, os 10 jogos são de grande porte e nós ainda temos 30% ou 200 GB de armazenamento livre. Ia caber pelo menos mais 2 jogos de grande porte, provavelmente mais. Isso, claro, galera, varia bastante. Então tem jogos que vão ocupar mais espaço, um Sea of Thieves também usa um espaço considerável, o Ori é super leve, então depende de jogo para jogo, mas dá para estimar que você coloca mais de 10 jogos grandes no sistema dessa forma. Aqui varia de usuário para usuário. Para mim é suficiente. Eu acredito que esses 10 GB, essa quantidade de jogos que a gente conseguiu pôr aqui, em geral, você não vai jogar mais que isso ao mesmo tempo. Você vai ter alguns jogos que você usa multiplayer, competitivo, você vai ter 2 ou 3 jogos de campanha mais longos, que normalmente também são maiores. Então, com esse espaço dá para se virar. Uma opção, se você ficar sem espaço, é usar um armazenamento externo. Então, você pode ligar com um HD USB, de preferência USB 3.0, para ser mais ágil. E você pode instalar jogos da geração anterior, que foi desenvolvida para rodar em HDs, e instalar esses jogos mais antigos nele. Particularmente eu não recomendo. Acredito que depois que você se acostuma com os tempos rápidos de carregamento dos jogos instalados em SSD, é uma coisa um pouquinho chata de abrir mão. Então, aqui agora eu estou abrindo o Sea of Thieves. Vai levar pouquíssimo tempo para carregar as fases, carregar o jogo, esse tipo de experiência. Depois que você ficar mal acostumado com isso aqui, não vai ser sempre que você vai conseguir lidar aí com um bom e velho HD. Vai preferir provavelmente gerenciar o espaço para que tudo caiba num terabyte, no caso dos 800 GB de SSD. E a outra opção é você instalar uma expansão. Então, na parte de trás do videogame, nós temos uma entrada para você usar um formato proprietário da Microsoft para armazenamentos externos, usando um SSD que é compatível com o Velocity, a tecnologia da Microsoft. O único problema dessa solução é o custo. Então, no momento, nós temos um custo bastante elevado nos dispositivos. Estamos falando de mais de R$2.000 por 1 TB de armazenamento. Não acho que seja um problema a longo prazo, porque a tendência é que surjam mais produtos compatíveis, então comecem a aparecer provavelmente opções mais baratas. E também a questão de que 1 TB, do meu ponto de vista, é suficiente. Vai variar de usuário para usuário. Pode ser que no seu caso, na sua experiência, 1 TB não seja suficiente. Na experiência que eu tenho usando, normalmente 1 TB você tem armazenamento suficiente para os jogos, mesmo considerando que pode ser que eles deem uma aumentadinha de tamanho por conta aí da nova geração. Bom, eu já comentei do Storage Expansion, que está aqui na parte de trás. É a conexão padrão da Microsoft para você expandir o armazenamento do videogame, mantendo aí a tecnologia Velocity. Nós temos um total de 3 conexões USB. Então, aqui na parte de trás são 2. Na parte da frente, você tem outra ali bastante acessível. Se você precisa pôr algum dispositivo rapidamente ali, um HD para copiar suas capturas. Se você precisa pôr um HD externo que tem um game que você queira jogar, está aqui facilmente acessível, e mais 2 na parte de trás. Além disso, nós temos uma conexão HDMI, aqui lembrando que é o padrão novo 2.1 para você ter suporte até 4K 120 Hz, e também temos uma conexão por fio de internet, finalizando com, claro, um caminho de energia para você conseguir ligar isso na tomada. E comentando do design do Series X,
eu gostei bastante da abordagem neutra da Microsoft. Então, esse videogame ele tem um visual bastante... linhas bastante diretas. Se você coloca ele em praticamente qualquer ambiente, você consegue fazer ele se integrar por causa desse ar discreto que ele tem. Ele não tem nenhuma linha muito chamativa. O que tem aqui é basicamente a entrada por disco. Você tem um botãozinho aqui para sincronizar seus controles. Então, é um visual bastante neutro. A parte mais chamativa dele é na parte de cima, onde nós temos a parte da exaustão. Nós temos um conjunto de buracos para atacar a sua tripofobia, mas que fica bonito. Dá um efeito especialmente legal quando você olha numa diagonal e percebe o acabamento verde. Não é um LED. Às vezes nos vídeos da Microsoft parece que é um LED verde que temos aqui no topo. Não é um LED, mas tem um efeito brilhante, a tinta verde que eles usaram aqui, que dá um efeito bem interessante. Me agradou bastante na posição vertical. Se você tem espaço, ele é grande. Não é toda a fresta de armário que ele vai caber. O que não me agradou muito foi a posição nele, que ele pode ser usado deitado. Então ele tem, numa das laterais, ele tem uns pezinhos de borracha. Você pode deitar ele. Ele, primeiro, não funciona tão bem porque, por ele ser muito largo, ele não entra naquelas frestas onde normalmente você colocaria, né? A galera mais antiga colocava os videocassete. Talvez você coloque seu home theater, o seu aparelhinho da TV a cabo, esse tipo de coisa. Ele é muito espesso, ele não cabe naquela fresta. Então, deitado, ele não é tão portátil para conseguir ocupar novos espaços. Ele acaba sendo grandão. E segundo problema é, quando ele fica na posição deitada, ele continua com o pezinho na parte de baixo, continua aparecendo, este cara aqui. E ele não pode ser removido. E como vocês já devem estar percebendo, o acabamento não é tão legal quanto em outras partes do videogame. Essa lateral não ficou tão legal. Então, definitivamente, a melhor posição para colocar ele, pelo menos o visual que mais me agradou é assim. Você colocando ele em pé. E esteja ciente que ele é principalmente largo, então não é todo lugar da sua estante, não é tão fácil por ele. Mas se você quer uma opção de videogame com design discreto, ele é diferente da Sony. A Microsoft apostou num visual bastante discreto, mais fácil de integrar com a sua estante. Falando na parte de produção de ruído e aquecimento. Esse é um projeto muito impressionante, porque o nível de performance que nós temos aqui, nós temos grande capacidade gráfica, nós estamos falando de muitos teraflops, estamos falando de um processador de 8 núcleos, 16 threads operando em uma frequência alta, uma máquina capaz de rodar games em 4K, em altas taxas, em alta qualidade, e ele é muito silencioso, ele é muito silencioso mesmo. Vou tentar abrir aqui alguma coisa, deixa eu abrir aqui de novo o Sea of Thieves, que está rodando em 4K nesse momento, deixar o jogo rodando aqui no fundo, e ele é imperceptível. Tipo, por mais que a gente faça silêncio, vocês vão ouvir mais a rua lá fora do que o videogame em si. E para ser sincero, para você ter certeza que ele tá ligado, às vezes é preciso se aproximar dele. Eu vou ter que enfiar o microfone para vocês verem se vocês entendem. A única coisa que dá para perceber é muito baixa, às vezes, uma passagem do ar. Eu nem tenho certeza se ele tá captando. Tipo, ele é muito silencioso, de verdade. Eu percebo o ruído do ar passando quando eu praticamente encosto a orelha nas saídas de ar aqui na parte do topo, porque ele faz exaustão, né? O ar gira, sobe por aqui, a fan gira e o ar sobe por aqui. E aí você consegue perceber que está dissipando muito calor. Então, muitas das vezes que você coloca aqui, tem muito calor saindo por essa região, mas a produção de ruído é praticamente inexistente. A Microsoft apostou em clocks fixos. Tanto o processador quanto o chip gráfico tem uma frequência padrão que eles estão rodando. Isso faz com que ele seja muito estável. Então, o tempo todo a Microsoft tem uma noção de aquecimento que esse sistema tem e eles conseguem manter uma fan fixa girando muito devagar. Eles têm uma fan bastante grande aqui na parte de cima, ela roda muito devagar, produzindo quase nada de ruído. Isso faz ele um dos projetos mais silenciosos que eu já testei e um dos hardwares de alta performance mais impressionantes nessa relação entre produção de ruído e dissipação de calor. A Microsoft realmente mandou muito bem com esse projeto. E isso é mérito dessa grande abertura que nós temos aqui no topo e esse formato quadrado dele. Quando você vê o videogame aberto, você percebe como ele foi muito bem projetado para passagem de ar e para resfriar os componentes de alto desempenho que estão dentro dele. Bom, agora vamos para uma parte que é sempre importante numa nova geração de consoles, que é a nova geração de gráficos. O Xbox Series X ele vem equipado com um hardware muito mais poderoso, tanto na parte de gráficos, mas principalmente na parte de processador. Então, começando da parte de gráficos, nós temos a introdução do RDNA de segunda geração da AMD. O chip é feito pela AMD, tanto o processador quanto o chip gráfico. E a principal novidade é, além de um acréscimo importante na estrutura de hardware, ele tem muito mais unidades de computação, ele tem muito mais teraflops de performance teórica comparado com o Xbox One X, por exemplo. Ele também tem estruturas dedicadas para o traçamento de luz. Então nós temos o efeito do Ray Tracing, que é uma
as tecnologias que aí vêm se tornando cada vez mais relevantes na indústria dos games. Ele tem capacidade de processamento acelerado via hardware desse recurso e nós devemos ver games aproveitando essa capacidade no futuro. No momento, aqui nós temos uma defasagem da Microsoft para esse momento dos testes, porque ficou faltando a empresa trazer para a gente um game focado na nova geração. Então nós temos, por exemplo, entre os games otimizados para essa geração, temos o Gears 5, nós temos o Ori, nós temos o Forza, temos também o Sea of Thieves. São games que já estão com otimizações que são compatíveis com o Série S e com o Série X. O problema é que nós não temos, com a chegada do videogame, um jogo de lançamento pensado nesses consoles. Então nós temos o Gears podendo subir a qualidade gráfica, aproveitando os recursos novos. O Forza agora não tem mais aquele modo performance e modo desempenho. A gente tem um único modo, porque ele é capaz de fazer ao mesmo tempo altas taxas de quadro e alta qualidade gráfica. Ori agora é capaz de rodar 120 quadros na resolução 4K, e inclusive, na verdade, o desenvolvedor chegou a dizer que o jogo está sendo renderizado em 6K e usado super sampling para 4K. Então, nós temos jogos, experiências que a gente já conhece, como por exemplo Gears, que eu estou brincando aqui, com gráficos melhores, mas de novo são games que foram melhorados baseado na capacidade extra do videogame e não um jogo pensado do zero com os novos recursos de hardware, pensado com a velocidade dos SSDs. Então, Gears está carregando muito mais rápido, os gráficos estão melhores. Forza está rodando uma taxa de quadros mais alta, com qualidade alta. Mas a gente ainda não tem aquele gostinho da nova geração de isso é uma nova experiência viabilizada por um novo hardware. Então, diferente da Sony, que já está trazendo alguns títulos na janela aí super curta do lançamento dele, já temos junto com ele títulos importantes e temos outros títulos vindo. Microsoft tem jogos a caminho, mas infelizmente eles ficaram um pouco mais para frente. E no momento que eu faço essa análise, eu não pude experimentar games como The Medium, tá a caminho os games da Ubisoft, Watch Dogs Legion e Assassin's Creed Valhalla, os dois têm versões para a Série S e Série X. Mas no momento atual, o que eu consigo ver do Série X e seus gráficos é a evolução dos jogos que a gente já conhece. Então fica com aquela sensação de, tipo, os gráficos são melhores, mas não é uma experiência nova que o videogame novo está trazendo, né? Uma nova experiência da plataforma. Olhando com o que a gente pode, com o que nós temos aqui disponível, o Série X realmente tem gráficos bastante impressionantes. Então, por exemplo, jogando Gears, que é o que eu tenho aqui na minha frente, eu estou tendo um nível de experiência muito semelhante ao que nós tínhamos com os melhores computadores. Estamos falando daquelas placas RTX 2080, 2080 Super, gráficos do nível que está vindo a RTX 3070. Então, são gráficos de PC topo de linha. Resolução 4K, taxas de quadro elevadas, aí que nem esse trecho todo aqui, rodando aparentemente em 60 quadros. Então, sim, do ponto de vista gráfico, o Série X, nos games que a gente consegue testar, dá para perceber que ele tem performance, ele tem mais desempenho e vai ser capaz de entregar gráficos muito bonitos nessa nova geração de games. Bom, mas além do aumento da qualidade gráfica, um dos elementos mais importantes de novidade nessa geração é a taxa de quadros. Então nós temos, por conta da geração anterior usar uma arquitetura Jaguar da AMD, ela estava bastante limitada nas capacidades de taxas de quadro. Então o Xbox One X, por exemplo, muitas das vezes estava operando ali em games ou 30, no máximo 60 quadros, PlayStation 4 também. Eram máquinas capazes de rodar 4K, ou pelo menos renderizar próximo do 4K e fazer um upscale, mas na hora de taxa de quadros eles não se saíam muito bem. Eram alguns jogos só que tinham modo 60 quadros, às vezes tinham que abrir mão de alguns recursos para rodar 60 quadros. E agora o Série X ele consegue, com um processador mais robusto, entregar taxas mais altas de quadro. No caso, eu estou jogando aqui o Dirt, que é um jogo que não é o foco dele a parte gráfica, ele tem gráficos bem ok, mas o foco dele é, por ser um jogo de muita movimentação, muita ação, alta taxas de quadro. E para isso ele tem um modo 120 Hz, então você pode jogar ou com uma configuração para 60 Hz, ou se você tem uma tela compatível, você pode entrar lá nas configurações, habilitar o modo 120 Hz, ele vai baixar um pouco da qualidade gráfica, mas vai subir a taxa de quadros para 120 quadros por segundo. Então, se você tem um monitor compatível com essa taxa de atualização, você vai ter, por resultado, uma movimentação muito mais fluida no seu gameplay. É uma tendência muito forte nos jogos competitivos, onde você ter uma quantidade maior de informações na taxa de quadros é útil, principalmente para você reagir no tempo certo, calibrar a mira e atirar no momento preciso, ou reagir mais rapidamente
um adversário, e é muito interessante ver essa tendência chegando aos consoles, e o Series X consegue isso graças ao seu processador mais robusto. Seu processador baseado numa CPU Zen 2 da AMD, ele consegue entregar essa experiência até 120 quadros, dependendo do título. Comentando agora da interface do Xbox, como eu falei, a galera que já tem um Xbox hoje não vai ser pego de surpresa em geral. A Microsoft não fez nenhum redesenho muito complexo, mas em geral me agrada muito a interface do Xbox. Então é raro os momentos em que eu preciso avançar mais que 2 telas para ter alguma informação. Então se eu venho aqui, quero saber o armazenamento, venho aqui em configuração, sistema armazenamento, cá está ele. Se eu quero ver os jogos instalados, já temos na tela inicial meus jogos e apps. Consigo já ver aqui todos os aplicativos e jogos que estão instalados no sistema. Ele automaticamente organiza aqui na parte inicial alguns aplicativos que você usa com uma certa frequência, os últimos acessados. Aqui está maior a última coisa que você usou. Então, é muito difícil eu ter que sair dessa tela. Quase sempre a interface já colocou na minha cara o que eu quero usar no videogame. E se você não gostou exatamente da configuração que está feita aqui, tem possibilidades de fazer ajustes. Então, por exemplo, eu fixei aqui o Call of Duty e o Ori, mas você pode apertar aqui o botão de personalizar. E você pode vir aqui e adicionar mais coisas ao início, adicionar mais coisas aqui para frente. Você personaliza essas guias e fica bem fácil de você tornar essa interface, deixar ela com a sua cara. Então, os jogos que você mais joga, você quer, já tem uma visão aqui das últimas coisas que foram compartilhadas pelos seus amigos, quer ter acesso rápido a outras coisas do jogo, ele já vai aqui, ó, e organiza isso muito bem. Se não está na organização que você quer, você vai aqui e altera. E o que me agradou muito foi a parte do compartilhamento. Então, por exemplo, quando eu estou num jogo, vou voltar aqui para o Dirt, se você aperta o botão Xbox no centro do controle, ele não necessariamente volta para Home, ele abre esse overlay, essa interface aqui. Quase sempre que eu preciso já está aqui, eu não preciso voltar para a tela inicial. Então, se eu quero, os aplicativos mais recentes estão por aqui, consigo pular direto para um deles, consigo ver toda a minha biblioteca de jogos. Se eu precisar conversar com alguém dos meus amigos, já está aqui a aba, o bate-papo, e também a parte de compartilhamento. Então, é difícil eu ter que apertar o Home, né, o botão Xbox, e ter que voltar lá para o início, voltar para a interface. Quase sempre com esse overlay eu já encontro o que eu preciso. E uma das principais novidades é o botãozinho de compartilhar. É uma novidade também que veio para o controle do Xbox. Nós temos aqui um botão à mão para você compartilhar rápido o seu gameplay, que com certeza é uma coisa que tem muito importante hoje, de redes sociais, em que todo mundo quer mostrar as suas partidas, quer mostrar alguma coisa que rolou. Então você aperta o botão compartilhar, você já faz uma screenshot. Se você apertar e segurar, você gera um clipe enquanto você está segurando. E se você quer entrar na sua interface de compartilhamento, se você bate 2 vezes no botão Home, no botão compartilhar, ele vai pular para as suas capturas mais recentes, vai mostrar mais da interface. E esse videogame tem a capacidade de gravar os últimos 2 minutos. Então se você está jogando alguma coisa que você não esperava, muito estranho aconteceu, e você quer salvar esse gameplay, você tem aqui até 2 minutos, depende da configuração que você fizer para essas capturas, às vezes é menos se você fizer uma configuração mais alta, mas você consegue rapidamente ter o seu gameplay salvo, seja lá o que for que aconteceu que você não estava esperando, você consegue rapidinho compartilhar com os seus amigos. E aqui eu quero dar os parabéns para a Microsoft, porque a interface é muito boa. Então essa experiência que eu estou tendo aqui com a interface do Xbox, você consegue acessar o seu aplicativo no computador, a interface é muito parecida, a interface de compartilhamento por lá. E essa experiência também se replica no smartphone. Então, se você instala o aplicativo do Xbox e abre ele aqui, ele tem uma interface muito semelhante ao que a gente está tendo aqui no console. Então, é bem familiar a interface, tem aqui os jogos, você pode inclusive pôr o jogo para abrir no videogame, pode acessar os seus videogames e colocar eles para baixar um jogo sem você tem esse acesso remoto para fazer esse tipo de acesso, para fazer esse tipo de ação. Então, por exemplo, se eu venho aqui aos consoles, eu consigo ver quais são os videogames em uso, o que está em reprodução, gerenciar os jogos instalados remotamente. Então aqui eu estou vendo a capacidade de espaço que nós temos no Xbox One, nós temos mais de um videogame aqui, então está aparecendo mais de um. Você consegue ter capturas de tela de forma remota e aqui, além de ter uma interface para conversar com seus amigos, tem aqui uma biblioteca das suas capturas. Então eu tenho aqui acesso rápido às screenshots que eu acabei de fazer, a todos os meus gameplays. Se eu quero assistir um clipe que eu fiz, eu consigo ver direto daqui, porque isso é sincronizado automaticamente na nuvem. Então depois que eu fiz o gameplay aqui, salvei, dá alguns segundos, normalmente é coisa de 1 minuto, já aparece uma mensagem dizendo que o clipe está pronto, eu consigo assistir ele aqui no meu celular, esse gameplay, posso compartilhar
para algum conhecido meu dentro da plataforma do Xbox, ou eu posso selecionar WhatsApp, Facebook, Instagram. Eu consigo compartilhar de forma rápida, direto do aplicativo, eu morrendo no Call of Duty, que é basicamente o que eu tenho disponível nesse replay aqui. Então, a plataforma para se comunicar com os amigos e salvar seus gameplays e compartilhar está muito eficiente, principalmente está muito coerente. Então, eu saio dessa interface do Xbox Series X, venho para o celular, o design é muito parecido, as funcionalidades são muito parecidas. A Microsoft mandou muito bem e é aqui que a gente vê a empresa que tem por trás a Azure, que é dona da Azure e também que desenvolve softwares como Windows, como vários aplicativos, colocando seu conhecimento para fazer uma experiência boa com conectividade na nuvem e software. Bom, e as nossas conclusões do Xbox Series X? Primeiro, esse videogame sim tem o hardware para a nova geração. Estamos falando de muita performance no processador, muita performance no chip gráfico, atualizado para tendências novas como altas taxas de quadro, Ray Tracing. Nós temos também a questão do áudio 3D, nós temos áudio espacial. Então nós temos todo o hardware e as tecnologias que a gente espera da nova geração, com um destaque muito importante para os SSDs. Então, apesar de não melhorar os gráficos, apesar de não fazer os jogos necessariamente ficarem mais bonitos, ele muda completamente a experiência com o videogame, porque é muito mais confortável pular de um jogo para outro, fechar um jogo, abrir sua interface, compartilhar com amigos e voltar a jogar. Principalmente o Quick Resume é muito legal, porque você, às vezes, não sei se acontece com vocês, você pensa em jogar alguma coisa, mas dá uma preguiça de lembrar que vai ter que ligar o videogame, vai ter que carregar a fase e aí começar a jogar. Esse impeditivo deixa de existir, porque é coisa de menos de um minuto, você faz todo o processo de ligar o videogame, abrir o jogo, carregar a fase e começar a jogar. E se entrar o Quick Resume em ação, nós estamos falando de coisa de 10 segundos entre você ligar o videogame e começar a dar os comandos dentro do jogo. Então, a experiência fica muito mais positiva e muito mais imediata, que, querendo ou não, é o que a gente espera de um hardware moderno, é o que a gente espera de um dispositivo recente. O único problema é agora a parte do software. Então, a Microsoft tem um ponto fortíssimo no Game Pass. Sem dúvida, é um recurso que não é tirar onda com o Xbox chamar ele de hardware para rodar o Game Pass. Porque o Game Pass hoje é um plano com uma quantidade muito grande de jogos e que se tornou especialmente relevante por causa dos preços atuais dos games no Brasil, que estão aí acima dos R$300, os lançamentos. Isso é um valor que você consegue pagar meses e meses do Game Pass Ultimate, que vai ter mais jogos do que você vai ser capaz de jogar. E estamos falando de uma coletânea de jogos muito boas. Vários jogos que eu gosto muito, muito relevantes. E principalmente os first party da Microsoft. Um Forza, quando sai, vai estar disponível. Um Gears, um Halo, tudo isso. Um Age of Empires, seja lá o que for da própria Microsoft. Assim que ele é lançado, ele cai no Game Pass. Então, tem muita força o Game Pass nesse lado. Em termos de título, ele é imbatível em você ter uma plataforma e com valor acessível ter acesso a uma biblioteca de jogos de alta qualidade e numerosa, mais do que você vai dar conta. Só que na outra ponta, a Microsoft está devendo títulos agora. Ela fez uma aquisição agressiva de vários estúdios recentemente, nomes que nem Bethesda. Então, em médio prazo, dá para visualizar muito jogo sendo lançado de qualidade, mas no exato momento em que nós estamos fazendo essa análise e que o videogame está sendo lançado, a gente não tem títulos de peso desenvolvidos diretamente para a nova geração, especialmente aqueles first party, aqueles jogos que são muito focados em um hardware específico, tentando tirar o máximo dele, e a Sony vai chegar já com alguns títulos fortes já com a chegada do videogame. Então, resumindo, o Xbox Series X ele tem todo o hardware, é uma das melhores hardwares que a gente já testou aqui no Adrenaline, ele tem muita performance, ele tem um excelente design, ele é muito silencioso e está tudo preparado aqui para ter experiências de nova geração. Agora é esperar e ver os jogos que vão sair aqui, porque, no fundo, quando a gente fala de games, não são os hardware são aquilo que viabiliza as experiências, são os jogos, são as coisas que vão ser memoráveis. Aqui nós temos uma plataforma pronta para esses lançamentos e eu mal posso esperar para ver os games que vão chegar nessa plataforma.